querida, tudo bom? Bora fazer um presépio juntos? Nós vamos fazer em amigurumi o que eu chamei de um presépio rústico, porque ele tem poucos detalhes, bem pequenininho e de uma cor só, que imita o tom de madeira, então ele vai ficar bem minimalista. Pra gente fazer o presépio a gente vai precisar de 3 aulas, então se liga nessa dica. Se você não é inscrito no canal ainda, aproveita e se inscreva para não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Aperte no sininho para o YouTube te avisar toda vez que eu postar por aqui. Essa aqui é a primeira aula do nosso presépio, ela é dedicada a Maria. Se as outras 2 aulas dedicadas a José e a Jesus já tiverem acontecido, elas estarão no final desse vídeo aqui como sugestão de conteúdo para você, e o link também vai aparecer na descrição desse vídeo aqui, então é fácil seguir. Aproveitando, na descrição também está toda a descrição do material que eu utilizei para fazer o presépio, então você pode acompanhar pela descrição e pelo vídeo. Sem mais enrolação, bora pra aula? Vou começar minha bonequinha aqui com um nozinho corrediço. Vou subir 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Vou fechar aqui tudo com um ponto baixíssimo, formando um anel. E dentro desse anel eu vou colocar 5 pontos baixos. Se você quiser começar com o anel mágico e colocar dentro dele 5 pontos baixos, super funciona também, tá bom? Aqui eu fico mais à vontade com essa técnica aqui. Então, você inicia o que fica melhor para você. 4, o resultado é o mesmo. É uma técnica tão boa quanto. Aqui, faço o primeiro e o último ponto com um ponto baixíssimo, fechando essa primeira carreira. E aí eu vou fazer uma marcação aqui indicando o início e o final dela, porque a partir de agora nós vamos trabalhar em espiral com a técnica do crochê circular. Então, por isso que você precisa fazer marcação. Essa segunda carreira de pontos baixos, nós vamos executar 5 aumentos, o que vai deixar a carreira com 10 pontos no final. Então, vamos lá. O primeiro aqui, aumento. Lembrando que toda vez que eu falar aumento de pontos, significa 2 pontos no mesmo lugar. Executado aqui 10 pontos, nós vamos para a terceira carreira de pontos baixos e a gente vai fazer a seguinte sequência. Um ponto baixo, um aumento. O que vai deixar a carreira com 15 pontos no final. Então, nós vamos executar isso 5 vezes. Um ponto baixo, o segundo aumento. Executados 15 pontos, vamos para a quarta carreira, e a quarta carreira, a sequência vai mudar. Então, a gente vai executar um ponto baixo, 2 pontos baixos, um aumento. Vou executar isso 5 vezes, o que vai me deixar com 20 pontos no final. Finalizei aqui a quarta carreira, ela tem 20 pontos e esse tamanho aqui é o suficiente para a base da nossa boneca. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos arrematar. Você vai sempre arrematar no avesso do trabalho, para evitar degrau. Então, vem aqui no próximo pontinho, introduz a agulha pelo avesso, pega aquela última laçadinha, dá uma ajustada aqui na agulha e leva ela para trás, dessa forma aqui. Aí você pode dar um pique aqui na linha, não precisa ser muito, porque a gente não vai costurar nada aqui. Vai ficar dessa forma aqui. Esse excesso de linha a gente corta, esse excesso aqui também, para não atrapalhar a gente. E agora, nós vamos subir o corpinho. Para subir o corpinho, nós vamos fazer a seguinte sequência. Deixa eu colocar aqui a linha na agulha. Então, você faz um nozinho corrediço aqui, para começar o trabalho. E você vai reparar o seguinte, o nosso último pontinho, o nosso arremate está aqui, né, na mesma linha da minha marcação. E aí, pra gente
subir o trabalho, nós vamos longe desse arremate para evitar degrau. Então, toda vez que você for trocar de cor, trocar de linha, começar uma nova etapa do trabalho, você vai sempre longe do arremate, tá bom? Para evitar degrau. Nós vamos pegar aqui o topo do nosso ponto, você vai reparar que ele forma esses gominhos. No gominho tem uma argolinha da frente e uma argolinha de trás. Como a gente quer mudar a direção do nosso trabalho e começar a subir o corpo, então nós vamos executar essa carreira de pontos, essa quinta carreira do trabalho, na argolinha de trás aqui do ponto. Dessa forma aqui. Mudando a direção do trabalho e subindo o corpo. A sequência dessa carreira será a seguinte: um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos, um aumento. Então, eu estou seguindo a sequência de aumentos da última carreira que a gente executou aqui, da quarta, tá bom? Eu só mudei a direção do trabalho. Eu vou executar essa sequência de 3 pontos baixos, um aumento 5 vezes, o que vai me deixar com 25 pontos. Um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos, um aumento. Executado aqui os 25 pontos, o seu trabalho aqui, ó, mudou de direção, tá vendo? E aí, a gente vai mudar essa marcação aqui de lugar, porque agora, né, eu comecei a carreira em um outro ponto. Eu fechei essa última carreira aqui, essa quinta carreira, com um ponto baixíssimo, unindo o primeiro e último ponto. E a partir de agora, a gente vai voltar a trabalhar em espiral, então por isso da marcação aqui, para eu saber início e final de carreira. Bom, feito essa quinta carreira com 25 pontos, as próximas carreiras, nós vamos subir o corpinho. Então, nós não vamos executar mais aumentos ou diminuições. Eu vou simplesmente seguir ponto a ponto aqui, executando 25 pontos por carreira, subindo esse corpinho. Dessa forma aqui, subindo o trabalho, e nós vamos formar uma espécie de conezinho aqui. Então, vamos subindo, ponto a ponto, sem aumentar ou diminuir, simplesmente executando os 25 pontos. Lembra de chegar no final da carreira e fazer a contagem de pontos, tá bom? Para você ter certeza que não executou nenhum aumento ou diminuição, mantendo a contagem de pontos inicial. Tá gostando do vídeo? Então deixa eu saber que sim, dá um like aqui pra mim para eu trazer mais conteúdos como esse pra você. Aproveita e compartilha com um amigo que você sabe que vai curtir também. Subi as minhas carreiras aqui até a 13ª, né? Então, a gente começou aqui a subir o corpinho na quinta, subi com 25 pontos, sem aumentar ou diminuir, até a 13ª. Agora, eu vou começar as carreiras de diminuições para formar um pescocinho aqui para sustentar a nossa cabeça. E aí, antes da gente começar essas carreiras de diminuições, você vai fazer o seguinte: você vai pegar um botão. E aí tem duas possibilidades aqui. O botão é para deixar a nossa base mais reta possível, tá? Ela já tá bem retinha aqui com a base que a gente fez, mas para deixar mais reta eu vou colocar um botão por dentro. E aí vou te ensinar um truque aqui. Se você quer colocar o seu bonequinho depois numa base externa, como a gente vai fazer com o nosso presépio para montar um cenário, e quer deixar esse cenário móvel, você vai usar ímãs para fazer isso. Se o seu ímã for desses mais fortes, você vai colocar um ímã aqui preso no botão com cola quente, tá? Que foi o que eu fiz aqui. Coloquei um pinguinho de cola quente, colei o ímã dessa forma aqui. E aí eu vou colocar o meu botão virado para baixo aqui, para depois o ímã pegar aqui a hora que a gente prender ele na base. Porém, o ímã que eu vou usar aqui, que eu coloquei, ele não é muito forte. Então, a hora que eu coloco aqui no tecido,
o outro não pega. Tá vendo? Você vai fazer o teste para ver se o seu ímã é forte o suficiente para passar pelo tecido. Se ele não for, você não cola no botão, porque a gente vai colar ele externamente, certo? Então você vai fazer o teste aí. Se o seu ímã for forte, você cola no botão. Se ele for mais fraquinho, como esse aqui que eu vou usar, que é mais voltado para artesanato, você vai colar ele externamente. A gente vai fazer esse passo a passo aqui no vídeo, não se preocupe. Mas é só porque, como a gente vai depois colocar a manta aqui e fechar, é necessária essa preparação antes desse fechamento da costura. Então, coloquei aqui o meu botão dessa forma, porque agora eu vou começar a fazer o fechamento aqui do meu corpinho. E nós vamos fazer as diminuições da seguinte forma. Eu vou contar um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3, uma diminuição. Vou repetir isso 5 vezes, o que vai me deixar com 20 pontos aqui no corpinho. Um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos, a segunda diminuição. Fechei aqui a minha carreira com 20 pontinhos. A 14ª carreira. A 15ª eu vou simplesmente seguir os 20 pontos. Não vou executar diminuições aqui. Vou só seguindo ponto a ponto até atingir ali a minha marcação e os meus 20 pontos. Feitos 20 pontos aqui da 15ª carreira, nós vamos executar mais uma de diminuição. E a sequência será um ponto baixo, 2 pontos baixos, uma diminuição. Eu vou executar isso 5 vezes, o que vai me deixar com 15 pontos. Um ponto baixo. Finalizada aqui essa carreira, feitos 15 pontinhos, o nosso corpinho está dessa forma. E a gente vai arrematar aqui, porque essa parte do trabalho nós finalizamos. Lembra que o arremate é sempre feito no avesso. Então, eu introduzo aqui a minha agulha no próximo ponto. Laço a última laçadinha aqui, passo pro avesso e corto a linha. Não precisa cortar muito, porque a gente não vai executar nenhuma costura com ela. Peguei aqui, passei a linha aqui, escondo no corpinho. E agora a gente vai deixar essa peça aqui reservada, porque nós vamos fazer a cabecinha da nossa boneca. Para a cabeça da nossa boneca eu já dei uma adiantada aqui no trabalho, porque o início é exatamente igual o início do corpinho, tá bom? A única diferença é que a gente não vai arrematar a linha para fazer a 5ª carreira, porque a gente não vai mudar a direção do trabalho, né? O que a gente quer fazer aqui é uma esfera. Então, o que eu fiz foram os aumentos até a 5ª carreira, somando 25 pontos aqui. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 25, 5 carreiras, 25 pontos. O que eu vou fazer agora é, a partir da 6ª carreira, eu vou manter essa quantidade de pontos, porque eu quero formar a esfera. Eu quero que o meu trabalho abaloe. Então, eu vou manter aqui os 25 pontos sem aumentar ou diminuir, simplesmente fazendo ponto a ponto para formar a cabecinha. E aí sim o nosso trabalho vai mudar de direção naturalmente. Então, eu não preciso cortar a linha e executar o ponto baixo na argola da frente ou de trás, como a gente fez lá no corpinho, tá bom? A gente só vai seguir com a quantidade de pontos. Eu vou deixar a quantidade de pontos da cabecinha, assim como a porcentagem de aumentos, na descrição aqui do vídeo. Então, você pode seguir por lá também, caso você tenha alguma dúvida na execução dessa esfera aqui. Olha só como ele já abalou, já formou a esfera e tem um tamanho ótimo para compor com o nosso corpinho aqui. Eu vou continuar aqui com o trabalho, seguindo ponto a ponto e subindo as carreiras para formar a esfera. E eu volto quando for para as carreiras de diminuições para a gente fazer juntos.
E segui executando aqui o meu trabalho até a 12ª carreira com 25 pontos e ele ficou desse jeito aqui. Então agora eu vou iniciar a 13ª e na 13ª nós vamos executar diminuições. Para quem está começando no crochê, as diminuições dentro de uma esfera, dentro do crochê circular, elas são sempre espelhadas aos aumentos. Então o que é isso? Se eu terminei aqui a minha carreira de aumento, a minha última carreira de aumento foi a cada 3 pontos, aqui eu vou fazer a minha carreira de diminuição a cada 4 ou a cada 3. Depende de como você vai fazer o deslocamento de pontos para que essas diminuições não fiquem no mesmo lugar. Complicou? Eu sei. É porque assim, se você for prestar atenção aqui, toda vez que você fizer uma contagem gradativa, né? Então, por exemplo, se a primeira carreira de diminuições eu faço a cada 3, depois a cada 2, depois a cada 1, ponto baixo, as minhas diminuições irão cair sempre no mesmo lugar. Se eu deixar isso acontecer, a minha esfera vai começar a formar risquinhos aqui, vai começar a formar um desenho. Não interfere no seu trabalho, a esfera vai continuar uma esfera redondinha, bonitinha. Mas tem gente que não gosta desses risquinhos, então a gente tem que deslocar a quantidade de pontos, né, entre uma diminuição e outra, para que essas diminuições não caiam no mesmo lugar. Eu fiz um vídeo sobre isso, na verdade eu fiz um bonequinho e lá eu expliquei melhor essa teoria, tá aí no card pra você se você quiser dar uma olhadinha. E aí aqui eu vou fazer espelhado mesmo, sem me preocupar muito com essa questão de onde vai cair, porque eu quero te passar mais a quantidade de pontos, tá bom? E aí se você estiver interessado nessa técnica, você dá uma olhadinha nesse vídeo que eu coloquei no card. Então, a gente vai fazer a cada 3 pontos aqui uma diminuição. Então, eu vou contar 1, 2, 3, uma diminuição. Eu vou executar isso 5 vezes, o que vai me deixar com 20 pontos na minha carreira. 3 e uma diminuição. A próxima carreira, a 14ª, também vou executar diminuições, só que dessa vez a cada 2 pontos. Então, eu venho aqui, executo 1 e 2 e uma diminuição. E 1 e 2 e uma diminuição. Mais uma vez, essas diminuições serão executadas 5 vezes na carreira, o que vai deixar com 15 pontinhos aqui. Finalizei aqui a 14ª carreira, tenho 15 pontinhos aqui e tá sobrando um dedinho aqui, tá vendo? É a hora ideal da gente colocar a nossa manta aqui e preencher a esfera. Já preenchi aqui a minha esfera, já dei uma modelada nela para ela ficar bem redondinha e agora a gente vai continuar aqui as carreiras de diminuições até fechar o nosso trabalho. Então, eu venho aqui e vou fazer agora a cada 1 ponto. Então, 1 ponto, uma diminuição. Vou executar isso 5 vezes, o que vai me deixar com 10 pontinhos aqui. Então, 1 ponto, uma diminuição. Bom, finalizei aqui essa carreira, tenho 10 pontinhos aqui no meu trabalho, a esfera tá dessa forma aqui. E para deixar mais confortável para a gente finalizar o trabalho e por esse fechamento aqui ficar mais bonitinho, a gente vai finalizar a esfera na costura com a agulha de tapeçaria. Então, primeiro eu vou encerrar aqui o meu trabalho, eu venho aqui, deixo um tanto de linha para costura, porque agora a gente vai prender a cabecinha no corpinho. Então, eu deixo um tanto de linha aqui, arremato e aí a gente vai trabalhar com a agulha de tapeçaria. Com a linha aqui na agulha de tapeçaria, a gente vai fazer aquela costura zigue-zague, tá? Então, a gente introduz a agulha aqui no próximo pontinho, de fora pra dentro. Volto com ela de dentro pra fora no próximo ponto. E assim eu vou pegando todos os pontinhos, uma hora de fora pra dentro, outra de dentro pra fora. Sentiu que a agulha não vai mais, dá uma puxadinha assim na linha. E retoma
o trabalho até chegar no primeiro pontinho que você passou a agulha. E aí a gente puxa a linha toda. E fecha a esfera. Tá vendo? O fechamento dela vai ficar muito parecido com o início do trabalho aqui. Agora a gente vai pegar essa esfera aqui, vai posicionar no corpinho e nós vamos prender ela aqui com a costura. Já preenchi o corpinho aqui com a manta também, então agora a gente vai colocar a cabecinha aqui no corpo. O ideal é que você prenda com os alfinetes dessa forma aqui, para evitar que conforme você for costurando, a cabeça saia do lugar. Então, prende com os alfinetes primeiro, dá uma olhadinha para ver se tá retinho. Esse corpinho aqui vai ficar parecendo aquele espião de xadrez, tá bom? Do jogo de xadrez. Essa é a ideia. E a nossa costura aqui vai ser aquela costura invisível, que é aquele que eu faço primeiro um pontinho na cabeça e passo pra baixo e faço um pontinho no corpo. Como é a mesma linha que eu executei as duas peças, ela não vai aparecer de qualquer forma, né? Então, fica um trabalho bem delicado. A gente vai costurando assim, levando a linha ora pra cima, ora pra baixo, prendendo uma parte na outra. Eu costumo dar 2 voltas nessa costura aqui. A primeira só pra prender uma parte na outra, porque assim depois eu consigo tirar os alfinetes e ver onde tá faltando a costura. E aí depois eu faço uma costura para fixar mesmo. Mas sempre com essa ideia de um pontinho para cima, levo a linha, um pontinho para baixo, e assim eu vou colocando uma peça na outra. A primeira com pontos mais largos e depois outra volta com ponto a ponto. Aqui eu já dei praticamente uma volta, vou tirar os alfinetes para ver onde tá faltando a costura e onde eu preciso fixar melhor. E se a cabecinha tá retinha, né? Se tá do jeito que eu quero que ela fique. Bom, aqui eu preciso dar uma reforçada desse lado, então eu venho. E aí, essa segunda volta, eu venho pegando ponto a ponto, pontos mais curtinhos, para o trabalho ficar mais delicado. Então, por isso que o ideal, quando você for cortar a sua linha, arrematar a linha lá na cabeça, deixa um bom tanto de linha, não economiza não. Mesmo porque depois, se sobrar muita linha aqui, a gente consegue emendar depois no novelo, não é algo que a gente jogue fora. Pronto, cabecinha bem presa, olha só, não tem nenhum buraquinho, a manta não vai escapar por nenhum lugar aqui, o corpo está fixo, então eu posso fazer um arremate aqui, passo essa linha por dentro, escondendo um pouco dela e corto o excesso. Pronto, a base do nosso corpinho tá pronta, ela fica em pezinha, se eu quiser, porque tem o botãozinho aqui, eu já deixei uma base mais reta na hora de confeccionar o tecido, então, tudo certinho aqui. Agora é a hora da gente fazer os detalhes da cabeça e o véuzinho. Agora a gente vai fazer um acabamentozinho aqui na cabeça, um mini cabelo. Lembra que é mini porque eu disse que os bonequinhos eram rústicos, então são pouquíssimos detalhes que a gente vai fazer para diferenciar um do outro. Então aqui eu peguei um caderninho, pequeno mesmo, vou dar umas voltas aqui, umas 10 voltas é o suficiente. 8, 9, 10...
E aí eu vou cortar. Cuidado para não estragar seu caderninho aí. Ou seu livro. Enfim, tem alguns fios aqui e a gente vai colocar na cabecinha. Vou ensinar uma forma de colocar esse cabelinho aqui. Eu ainda não fiz isso em outros vídeos aqui do canal. Então, é uma forma inédita aqui pro canal. Bem bacana, vocês vão ver como é prático. Primeira coisa que eu vou fazer é verificar onde é o meio da minha cabecinha. Então, eu tenho aqui, ó, o meio da cabecinha e vem aqui. Vou colocar mais ou menos aqui e levo onde eu quero que o meu cabelinho comece. Então, eu quero que o meu cabelinho comece mais ou menos aqui. Vou deixar um tanto de linha aqui, porque esse aqui vai ser depois para o nosso arremate, certo? E aí, eu pego aqui uns 3, 4 fios, coloco aqui. Lembra de deixar mais ou menos no meio, aqui. Depois a gente vai cortar os fios e ajustar. E aí, eu vou envolver esse meu fio aqui, vou voltar um pontinho, ó, envolvendo esses fios com um pontinho. E prendo. Dessa forma aqui. Tenta manter a mesma linha aqui de referência, tá? Essa linha que você deixou é uma referência para você fazer a sua costura do cabelinho. Então, fiz aqui, vou agora pro próximo, vou pegar mais 3, 4 fios, depende de quão cheio você quer que o seu cabelinho fique. E vou colocar aqui. Colocar na frente aqui. Aqui, e aí eu vou envolver os fios de novo com um pontinho aqui e prendo eles dessa forma. E aí eu vou prender nos fios aqui a quantidade que eu desejar e já vou formando o meio do cabelinho aqui. Olha que máximo isso, e o fio fica preso. Claro que esse tipo de cabelinho não é recomendado para bonecos que vão ser muito manipulados, igual o boneco para criança. Aí o melhor é que você prenda com um nó mesmo. Mas para esse tipo de bonequinho que vai ficar mais paradinho, é uma forma excelente de colocar porque é prático, prende e fica bonitinho formando esse efeito de meio do cabelo aqui. Peguei os meus últimos fios, coloquei aqui, vou dar aquele nozinho. Eu vou parar de colocar os cabelinhos por aqui. Por quê? Porque a gente vai colocar uma manta aqui por cima do cabelo, que vai cobrir essa parte aqui. Então, não tem necessidade de eu preencher a cabeça inteira com o cabelo, porque o cabelo vai ficar escondido aqui depois. Eu só quero deixar um charminho aqui na frente. Se você quiser preencher a sua cabeça inteira com o cabelo, é só você ir se guiando até finalizar aqui a outra parte do cabelo. Mais pra frente eu faço um vídeo preenchendo a cabeça inteira da bonequinha. Esse aqui é só pra gente fazer um charme mesmo. Então, fiz aqui o cabelinho, tá preso. Vou voltar com essa minha linha lá para aquela minha linha de referência aqui, porque eu vou dar um nozinho aqui. Feito o nozinho. Vou introduzir essas linhas aqui na agulha de tapeçaria novamente, porque eu vou esconder agora a linha aqui por baixo. Assim. Corto o excesso. E essa parte do cabelinho aqui tá praticamente finalizada.
Eu vou deixar para cortar aqui e ajustar o tamanho que eu quero esse cabelo depois que eu finalizar o véu. Para fazer um manto de Maria aqui, eu já dei uma adiantada no trabalho mais uma vez, porque é exatamente o mesmo começo aqui da base e o mesmo começo aqui da cabecinha, com a mesma quantidade de pontos. Então, eu aumentei aqui até a 5ª carreira, somando 25 pontos, tá? Aqui o meu trabalho. E agora, o que eu vou fazer, exatamente como a gente fez ali na cabecinha, a partir da 6ª carreira, eu não vou aumentar mais nem diminuir pontos. Eu vou seguir com esses 25 pontos aqui pro meu trabalho abaloar, e ele vai formar uma espécie de toquinha, uma meia esfera, na verdade, né? A gente vai seguir com essa quantidade de pontos pelas próximas carreiras, até formar uma toquinha aqui que cubra a nossa cabecinha, e aí a gente vai abrir para fazer o manto, certo? Então, vou seguir aqui o meu trabalho, as próximas carreiras, com 25 pontos. Finalizei aqui de subir as minhas carreiras, subi exatamente 12 carreiras, a mesma quantidade que eu subi aqui para a cabecinha, dessa forma aqui. Então, 12 carreiras aqui, somando todo o trabalho. Finalizei com 25 pontos. Agora, a gente vai começar a fazer a abertura para o manto dela, né? Antes de você fazer isso, dá uma medida na sua cabeça, vê se é esse tamanho mesmo. Conforme você for fazendo, vai medindo, vai encaixando, vê se você quer mais soltinho, aí você coloca mais aumentos de pontos. Eu gosto dele mais apertadinho assim, mais ajustado do que folgadinho, porque depois fica mais fácil para costurar. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai encaixar essa toquinha aqui no nosso cabelo, na nossa cabeça, de forma que aqui o seu primeiro ponto fique aqui próximo da sua primeira mecha de cabelo. No caso aqui no meu tá na esquerda, aqui ó. Aqui dessa forma. Olha que bonitinho. Fica bem uma toquinha, né? E aí a gente vai fazer umas marcações aqui na nossa cabecinha. A primeira marcação vai ser aqui no nosso primeiro pontinho, certo? Bem aqui. A próxima marcação, você vai contar 10 pontos aqui na frente. Então, ó, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontinhos aqui de diferença de um lado para o outro. Então, 10 pontinhos aqui. Por que a gente vai executar essas marcações aqui? Porque a partir desta carreira nós vamos trabalhar em crochê tradicional, que é aquele que vai e volta, e nós vamos de uma ponta a outra, de uma marcação a outra. E toda vez que eu chegar na marcação, eu vou fazer um aumento de pontos. Vendo isso na prática, então eu tenho aqui a minha marcação do meu primeiro pontinho, eu vou fazer uma correntinha para virar o meu trabalho. Sim, porque agora a gente vai trabalhar em crochê tradicional, que é aquele que vai e volta. Aqui, nesse primeiro pontinho, eu já vou executar um aumento. Então, um ponto e o ponto do aumento aqui. Agora, no restante dos pontos, eu vou simplesmente seguir ponto a ponto aqui nessa carreira, sem aumentos ou diminuições. Vou simplesmente seguindo os pontos. São 15 aqui, certo? Porque se eu marquei aqui 10, então aqui eu tenho 15 pontinhos. Vou executando os meus pontinhos até chegar na outra marcação. Opa! Cheguei aqui na minha outra marcação, eu vou executar
um aumento de pontos aqui nessa marcação. Então, já fiz um ponto, vou executar o segundo ponto aqui do aumento, vou fazer uma correntinha e vou virar o trabalho. E aí, aqui nesse primeiro ponto, eu já executo mais um aumento, porque o que eu quero é que o meu trabalho abra, que ele forme uma abinha aqui, que é a barrinha do manto. E aí, o restante eu sigo executando normalmente até chegar na outra marcação, onde eu vou executar mais um aumento. Vou fazer isso por umas 5 carreiras, tá bom? Então, aqui a gente já fez 2, vou fazer por mais 3. E aí, a gente vai medir na nossa boneca para ver se precisa de mais carreiras de aumento. Então, vou seguindo aqui, tô chegando próximo aqui a minha marcação, a minha outra marcação da outra pontinha do nosso manto. Penúltimo ponto, aqui no último ponto, na marcação, um aumento. Subo uma correntinha, viro o trabalho e executo mais um aumento aqui, logo no primeiro ponto. Finalizei aqui a 5ª carreira com aumentos e esse aqui é o aspecto do nosso manto. Ele vai ficar parecendo um capacete a princípio, tá vendo? Aqui. Dessa forma aqui, ó, com as marcações. E aí, eu venho aqui na nossa bonequinha, mais uma vez, posiciono esse manto aqui pra ver como é que tá. Se eu vou precisar fazer mais uma carreira de aumento aqui. Não, ó, ele tá quase encostando. A ideia é que ele não encoste, mas fique quase, tá bom? Então, aqui já tá num tamanho ótimo essas 5 carreiras, que o cabelinho vai ficar mais ou menos. E agora o que vai acontecer? Pelas próximas carreiras, eu não vou aumentar ou diminuir. Eu vou simplesmente seguir a quantidade de pontos que eu fiz aqui, nesse trabalho. Então, vou seguir aqui a quantidade de pontos. E ele vai formar um manto aqui pra baixo. Não vou cobrir a bonequinha inteira. Eu vou fazer mais umas 5 carreiras dessa forma aqui. E o manto vai ficar mais ou menos até aqui. Finalizei aqui a 5ª carreira, sem aumentos de pontos, simplesmente seguindo. Se você fizer a contagem aqui da quantidade de pontos, tem 25 pontos, certo? Porque aqui, entre uma marcação e outra, aqui na parte de trás, nas costas, né, tem 15 pontinhos. Porque aqui na frente nós deixamos 10 sem executar, certo? Então, se aqui tem 10, aqui tem que ter 15, porque o nosso manto aqui tem 25 pontos. E aí, nós estamos executando 2 pontos por carreira, por 5 carreiras. Ou seja, eu aumentei mais 10 pontos. Então, desses 15 que tava aqui, foi para 25. E aí, em 5 carreiras aqui, eu mantive os 25 pontos para fazer a abertura do meu manto e ele ficou dessa forma aqui. Se a gente colocar aqui no nosso manto, na nossa bonequinha aqui, bonitinha, vocês vão ver que gracinha que fica. Eu gosto de ajeitar essa parte aqui de cima da cabeça, bem na frente aqui do rosto, porque dá a impressão de que a bonequinha tá com a cabeça meio que inclinada pra baixo, assim. Então, gosto de fazer esse ajuste aqui na frente, né? Deixando o mais pra frente possível. Ela vai ficar dessa forma aqui. A gente vai costurar agora o manto aqui, cobrindo aqui, e aí eu vou ajustar esse cabelinho de uma forma que ele fique mais pra dentro aqui do manto, que dê só a impressão que ela tem o cabelinho aqui, dessa forma. Vamos fazer um acabamento aqui no manto, e não é porque é rústico
que vai sem acabamento. Então, vamos lá. No nosso caso aqui, o rústico é porque tem poucos detalhes. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa minha laçadinha aqui, vou dar uma alargada, venho aqui, laço a linha, vou levar lá pra trás, essa laçadinha eu vou levar pra trás. Eu vou fazer um acabamento aqui de cestaria, tá? E aí eu venho no pontinho anterior, introduzo a agulha, aqui, e trago essa laçada para frente aqui e passo a linha, laço a linha e trago ela para frente, dessa forma aqui. E aí a minha laçadinha, ao invés de ficar no topo do ponto, ela vem aqui para o meio. Vou fazer de novo. Desmanchei o ponto. Então, ó, dou uma largadinha aqui no meu trabalho. Venho no próximo ponto aqui, no seguinte. Pego essa laçadinha, ajusto aqui na agulha e levo ela para trás, como se eu fosse fazer um arremate, dessa forma. Venho aqui no ponto anterior, né? Eu introduzi a minha agulha aqui, eu venho no ponto anterior, passo pelo trabalho, passo pela laçada que tá lá atrás, vou laçar a linha e vou puxar a linha pra frente, não a laçada. Dessa forma aqui. E aí eu vou executar pontos baixíssimos em toda a volta do meu manto. Esse tipo de acabamento aqui a gente usa muito na cestaria, que é o ponto baixíssimo aqui na lateral do ponto e não no topo dele. Ele fica com o acabamento bem bonitinho. Se você quiser, dá pra fazer o acabamento também em ponto baixo torcido ou em ponto caranguejo. É que esses dois últimos pontos, eles são mais volumosos. Aí depende do que você quer aqui pro seu trabalho. Eu quero um acabamento mais delicadinho, então eu vou usar o ponto baixíssimo. Essas marcações aqui, se você quiser já tirar, pode, porque a gente não vai usar mais. Aqui. Essa aqui também. O último ponto a ser executado aqui do meu trabalho, então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma largada aqui. O último ponto, ele é feito por cima do primeiro, tá bom? Para fazer um acabamento aqui como se fosse uma volta infinita, sem começo, sem fim. Então eu venho aqui pelo avesso, introduzo a minha agulha no trabalho de forma que ela passe pelo meio do pontinho, do ponto baixíssimo aqui na frente. Dessa forma aqui. E aí eu pego a minha última laçadinha, coloco aqui na agulha, ajeito ela na agulha e passo ela para trás. Pronto. Último pontinho executado dentro do primeiro. E aí essa linha aqui eu posso cortar, não precisa deixar muito, porque a gente não vai usar ela para costurar. Arremato o trabalho e o manto tá pronto. Olha que acabamento bonitinho que fica aqui na barra. Tá vendo? Fica bem bonitinho, ele dá uma uniformizada aqui, principalmente nessa parte onde a gente executou os aumentos. Fica bem bacana. Vamos costurar ela agora na nossa boneca? Então, pra gente executar aqui a costura, é uma costura bem simples, é só pra gente se certificar que esse manto não vai escapar da cabecinha, que a gente não vai perder peças do nosso presépio. Eu já ajeitei aqui do jeito que eu quero que o manto fique fixo. Essa parte aqui da frente a gente não vai costurar, a gente vai dar uns pontinhos aqui na parte de cima e aqui atrás, para ele não ficar se mexendo. Eu já coloquei aqui a minha linha na agulha. E aí eu venho aqui dar uns pontinhos. Eu prendo aqui a linha. Procuro usar a mesma cor de linha que você usou para fazer o boneco, tá bom? Para essa costura ficar o mais suave possível. E eu vou dar uns pontinhos aqui com um espaçamento grande mesmo, porque eu só quero fixar.
Não corre o risco de escapar nada, como na manta, né? Que aí a gente tem que dar uns pontinhos mais apertadinhos. E aí eu pego, levo a agulha aqui pra baixo. Aqui só não aperta muito, tá bom? Pra esse ponto não afundar. A ideia é prender o manto, mas não afundar e a costura não ficar aparecendo, tá? Vou dar um pontinho aqui. Um pontinho aqui. Olha como ela fica bem suave e nem aparece aqui, né, no manto. Fica bem discretinho. E aí, essa linha aqui, eu vou passar aqui por dentro do boneco e vou levar aqui pra baixo. Que eu quero dar um pontinho aqui na parte de baixo, aqui do manto. Aqui. Aqui, pra ele não ficar sambando. Dessa forma aqui. E pronto, tá fixo. Agora a gente leva essa linha aqui pra baixo, porque eu vou dar um nozinho aqui na parte de baixo, tá? Lembra que todo arremate você faz no avesso. Pra dar um acabamento bacana, pra não formar degrau, pro nó não ficar aparecendo, sempre no avesso. Aí eu venho aqui, passo esse excesso de linha, essa sobra entre os pontos, depois de fazer um nozinho, né, de fazer um arremate, pra me certificar que nada vai escapar. Corto. E aí eu vou dar uma ajustada aqui no cabelo. O meu cabelo ele tem que ser mais curto que o manto, porque eu só coloquei cabelo aqui na frente, né? Então, teoricamente, o cabelo lá de trás está escondido pelo manto. Então, eu venho aqui, dou uma de cabeleireiro, corto esse excesso de cabelo e pronto. Nossa Maria do nosso presépio está finalizada, tá vendo? Sem muitos detalhes, por isso que eu chamei de um presépio rústico. Olha que bonitinha que ela fica. Vai ficar muito legal o nosso presépio depois de pronto. E se você seguiu o vídeo até aqui, deixa nos comentários José para eu saber que você curtiu e que vai estar comigo aqui na próxima aula. Lembrando que se ela já tiver acontecido, vai aparecer como sugestão para você no final desse aqui. E eu te vejo por lá. Até a próxima!